Há sempre grandes dificuldades em ambientes familiares. Na realidade, que dificuldades nós vamos encontrar dentro de ambientes familiares e também entre amigos, no nosso trabalho. Sempre vamos nos deparar com pessoas difíceis. E existem pessoas difíceis de várias características, de várias maneiras. E muitas das vezes nós temos que saber lidar com esse tipo de pessoas. Existem, por exemplo, pessoas que são monotemáticas, sempre está falando a mesma coisa, sempre está usando o mesmo tema, tem um interesse obsessivo de usar aquele tema e muitas das vezes começa a aplicar aquele tema num grupo como se as pessoas compartilhassem do mesmo desejo. E tem aquele tipo de pessoas também com um tom mais violento, mais agressivo, né? Que sempre está ali com grandes argumentações e às vezes acaba impondo situações desagradáveis que acaba contaminando aquele ambiente. Existe também aquele tipo de pessoas que nós chamamos de folgadas. Nada fazem, você dá um conselho, a pessoa reclama de tudo, e quando você dá um conselho benéfico, a pessoa diz, não, mas você não me entende. Mas isso não funciona comigo. E não tem nenhum interesse de compartilhar uma divisão com um grupo, né, uma tarefa com um grupo. É sempre aquele tipo de pessoa que está querendo que o mundo rode em torno dela e que fica impondo que as pessoas sempre compartilham para que ela venha se dar de bem diante do grupo. Existe tipo de pessoas assim. Mas tem como evitar pessoas difíceis? Nem sempre, em algumas ocasiões, tem como a gente evitar pessoas difíceis. Porque algumas vezes, em algumas ocasiões, essas pessoas difíceis estão dentro do ambiente familiar. Estão relacionadas com a gente. Às vezes pode ser o nosso filho, a nossa filha. Mas o que fazer então quando se depara com pessoas difíceis? Quando não é possível exatamente evitar ou se afastar dessa pessoa difícil? Em algumas ocasiões a gente pode até se afastar. Mas como eu digo, em algumas ocasiões não dá para se afastar. Mas o que fazer então? Bom, se você tiver um interesse, se for uma pessoa que é importante para você, você pode estar ajudando aquela pessoa a melhorar. Mas se não tiver nenhum interesse, se não for nenhuma pessoa importante para você, você deve se afastar. Mas quando isso não é possível, se afastar de uma pessoa difícil, o que fazer então? Aí nesse caso você tem que buscar um equilíbrio de uma área dentro de você mesmo e não cair no jogo da dificuldade daquela pessoa difícil. Esse eu acredito que é o único meio. Quando você começa a perceber esse equilíbrio dentro de você, você vai conseguir talvez não se afastar literalmente daquela pessoa difícil, mas pelo menos evitar o dano quando não se consegue se afastar de uma pessoa difícil.